Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e hoje nós vamos aprender a pintar tulipas. É um projeto de toalha banho, rosto e lavabo. A descrição está aqui abaixo do vídeo, no valor de R$ 20, se você deseja adquirir esse projeto. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu quero falar sobre essa flor, a tulipa, o que ela representa. Ela representa elegância, delicadeza. É uma flor muito ligada à sofisticação, simplicidade e bom gosto. E simboliza renovação e novos começos, por florescer na primavera. Ela simboliza recomeço, esperança e transformação. Gente, achei tão lindo isso. Falei, tenho que falar isso para o pessoal, né? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Aqui eu já dei início a alguns elementos para adiantar um pouco, mas deixei vários aqui para a gente pintar juntinhos, que é a mesma coisa. Deixei 3 folhas, mas adiantei um pouquinho o nosso vídeo. Vou precisar aqui, para fazer o sombreado, verde soft e o rosa candy. Adina, não tem o rosa candy, pode ser o rosa bebê, tá? Ou até o lilás bebê também fica bom, vai dar certo. Aqui no godê eu vou colocar diluente e vou trabalhar com esses 2 tons intercalando. Pego um pouquinho do diluente, trabalho aqui no pincel, estou usando a série 423, número 2 da Condor. E aqui eu venho mais nos cantinhos, ó, movimento circular. Trabalhar aqui com o verde soft. Pode ser o erva doce também, tem que ser um verde clarinho. Vou pegar aqui um pouquinho já do rosa. Ó, trabalho. Vocês façam essa parte primeiro sem fazer as folhas, tá? É porque eu precisava adiantar o vídeo para não ficar grande, tem muitos elementos aqui, é um risco grande. Esse risco tá muito lindo, gente. Que projeto que eu amei fazer. Eu acho essa flor linda, delicada. Então, vocês vão intercalando entre o verde e o rosa. Que eu vou vir também um pouquinho aqui, com cuidado. Aqui eu vou colocar um pouquinho do rosa candy. Sempre, ó, movimento circular. E não espalha muito, é bem próximo aos elementos, tá? Então, é só isso. Para as folhas, eu vou fazer uma misturinha. Uma misturinha de 3 cores, gente. Quem não gosta de misturinha, tá? Pode ficar à vontade para fazer uma cor aí. Pode usar só o verde seco, mas aqui nós vamos usar o verde seco, tudo a mesma quantidade. Então, eu vou colocar aqui, ó, um pincel de verde seco. Você pode fazer mais, tá? Porque aqui eu deixei bem poucas folhas, por isso que eu vou fazer uma quantidade menor. Um pincel de caque, tá? Mesma quantidade, tá vendo? E um pincel de cinza lunar. Vai dar uma cor. Vou pegar essa paradinha que ficou da outra cor. E eu vou misturar os 3 tons juntos, tá? Ó. Dá uma diferença, dá um verde bem bonito. Então, você vai colocar tipo, se você for fazer, é sempre a mesma quantidade, tá? Só que vocês vão fazer mais aí, mesma quantidade, a mesma proporção. Aqui é porque tem pouca folha, por isso que eu fiz uma quantidade menor aqui. E coloquei umas gotinhas da aquarela, para deixar a tinta mais fluida. Eu gosto de trabalhar com tinta assim, não gosto de trabalhar com tinta muito durinha, né?
Essa técnica nossa, eu sempre falo aqui isso para vocês, que eu não gosto. Aqui o branco, vou colocar uma quantidade do branco, ó, eu dividi a mistura e vou clarear um pouquinho. Vou colocar umas gotinhas aqui também. Então, nós vamos usar essa misturinha e o sépia, somente. E o branco, lógico. As duas misturinhas para essa folha. Aqui eu vou colocar aquarela silk no godezinho. Tinha um pouquinho aqui de diluente que sobrou da misturinha, né? Misturinha não. Que nós usamos para fazer o sombreado. Vou colocar assim para vocês verem bem. Então, vamos lá. O branco, ó, mais na ponta. Tô usando o pincel da série 421, o número 6. Tá vendo que a textura do meu branco também, ela é mais molinha, mais maleável? Diluo só com água mineral, esse branco. Eu sempre tenho um branco mais molinho e um igual ele já vem mesmo. Quando vou fazer aquelas florzinhas ou algo assim que eu preciso mais do branco concentrado, eu também tenho. Onde a gente parou com o branco, a gente vem com o verde mais claro das folhas. A misturinha mais clara. Ó, coloco a tinta, gente, e trabalho o pincel, não deixa marcado, não. Então, é trabalhando o pincel aqui que você vai suavizar a passagem de cores. Olha que verde tão lindo, eu achei esse verde tão lindo. Se você quiser usar só o verde seco também, pode usar, tá? Quem não gosta de fazer misturinha, que não é meu caso, que vocês já viram. Eu amo essas cores assim. Diferentes. Ó, e aí eu venho com sépia, trabalhando mais no cantinho do pincel. Aqui essa folha tá por baixo, então aqui tem que concentrar mais sombra. Mas observe que eu não levo muito esse sépia pra cima não, tá? Só um risquinho, ó. Que eu achei que ficou um pouquinho branco, eu posso trazer o verde claro mais em cima. Não ficar tão branca essa parte. Então, é uma folha simples de fazer, tá? Deixei essas duas aqui, uma que também tá por baixo da tulipa. Gente, o símbolo, essa flor simboliza renovação. Eu achei tão lindo. E elegância. Ela é uma flor muito elegante, né? Muito linda. Eu acho lindas as tulipas. Aqui seria interessante ter trabalhado primeiro a tulipa, mas já vamos fazer aqui as folhas para deixar pronta essa parte.
pegar um pouquinho do verde claro, vou vir aqui também nessa parte, ó. Deixando mais aqui o meio. Aqui, eu já vou fazer, é uma folha, tá vendo, ó? Uma folha. Então, aqui na ponta, eu venho com esse branco. E essa flor é uma delícia de pintar, vocês vão amar. Eu fico assim, às vezes, eu paro e fico imaginando, gente, como a arte, ela é maravilhosa. Você pega uma peça toda branca, como uma toalha é branquinha dessa daqui, deixar ela ainda mais bonito. O artesanato, ele encanta, né? Ele transforma algo comum em algo extraordinário. Era apenas uma toalha branca e está se transformando aqui. Vocês vão ver depois de pronto um jogo já lindo. E aqui o verde mais escuro, que concentra mais sombra, então eu posso vir mais sem medo, ó. Trabalhando o verde. Tá vendo que um lado eu sempre deixo mais claro para sair o outro, né? A sombra. São tantas flores lindas. Deus deixou pra gente se inspirar. São tantas. Tem hora que eu abro assim pra ver, né? Falo, gente, flores que eu nunca vi. Que coisa linda. E tulipas também tem elas de várias qualidades, gente. Tem elas mais fechadinhas, tem umas mais abertas. Lindas demais. Cores exuberantes. Aqui também ficou uma que eu esqueci. Vocês acreditam? Eu tava vendo aqui que eu esqueci de pintar. É uma folha. Vamos pintar aqui para as meninas verem. As meninas e meninos, né? Tem meninos aqui também. Se você estiver assistindo pela primeira vez esse vídeo, deixa eu saber para dar boas-vindas a vocês aí nos comentários. Aproveita, se inscreva no canal, compartilha com quem gosta da pintura, quem gosta dessa arte. Manda para amiga que ama pintura. Vamos colorir mais o mundo, né, gente? São tantas coisas, tá tão assim difícil, né?
Vamos deixar o mundo mais colorido, mais alegre? Sair pintando? Eu sempre costumo dizer que toalha é um presente para quem gosta de fazer, presentear, é um presente que você não erra, porque todo mundo gosta de ganhar toalha. E uma toalha linda, toda pintada, bem elaborada, que coisa linda. Nós vamos trabalhar agora essa tulipa que está no meio. Ela tem assim algumas cores. Vocês ficam bravas comigo, mas pode ficar tranquilo que vocês vão conseguir fazer. Praticamente a base dessa flor vai ser no rostinho de boneca. Pode ser no salmão bebê, até no rosa bebê, mas assim, tá mais entre o rostinho de boneca e o salmão bebê, tá? No rosa bebê, pode ser que dá um tonzinho diferente, mas fica bonito também. Não deixe de fazer por não ter a cor, tá? Com um pouquinho mais de branco aqui. E vamos usar rosa antigo, rosa chá e o amarelo pêssego, que deixa ela um pouquinho amarelada, vocês vão entender aqui. Eu vou começar aqui, ó, fazendo... Veja que eu não trabalho aqui próximo dessa região aqui, dessa profundidade. Eu vou mais no meio, tá? Com o rostinho de boneca. Sempre em movimento circular. Estou usando o pincel número 6, porém ele tá desgastado. Daria para vir com 4 também, uma parte pequena. Venho aqui, pego uma pontinha de amarelo pêssego e trabalho também deixando mais amareladinho. Ó. Em alguns pontos. Agora, eu vou vir com rosa chá, cantinho do pincel, e não deixa essa tinta parada, ó, trabalho o pincel. Aqui com um pouquinho do rosa chá, eu trabalho no pratinho, ó, tiro um pouquinho do excesso. Tá vendo que tem eu deixo um espacinho para eu depois, como se a pétala tivesse dobrada, eu já vou trabalhando aqui essa sombra dessa pétala. Venho com rosa antigo, ó, veja que eu pego bem no cantinho do pincel e trabalho o cantinho. Aqui eu vou deixar a tinta mais concentrada, eu não vou trabalhar tanto ela como eu fiz com rosa chá. Vou deixar ela mais, só que tem que suavizar, tá vendo? Que fica, trabalho o pincel um pouquinho para suavizar. Mas eu não espalho ela não. Aqui também. Só com a sujeirinha no pincel, bem pouquinho. Pronto, essa é uma base, tá? Não trabalhamos com branco, nada. Aqui eu venho com o rostinho de boneca novamente. Ó, veja que eu trabalho bem o pincel, pode chegar bem na pontinha. Venho com um pouquinho do amarelo pêssego. Tá vendo que às vezes vai estar aí nas cores, é muitas cores, mas você vai sabendo passo a passo o que de colocar, vai devagar, vocês vão conseguindo, tá?
Ó, deixo meio amareladinho. Tá vendo que eu não levo muito esse amarelo pêssego também, não. Rosa chá, ó, cantinho do pincel. Tem um gruminho aqui da tinta. Agora eu venho novamente com um rosa antigo. Pouca tinta, sempre vou trabalhando aos pouquinhos. Agora, antes de passar para o lado de cá, aqui tá meio úmido, eu preciso que essa parte esteja um pouco úmida e não seca demais, tá? Eu vou trabalhar com púrpura. Venho com púrpura, tiro o excesso, ó, aonde eu vim com rosa antigo, eu venho com um pouquinho do púrpura, sempre pouquinha tinta. Isso traz mais profundidade. Não pode estar molhado demais. Ó, ponta de pincel novamente. Aqui eu tô trabalhando com uma profundidade, ó. Aqui também. Intensifico mais. Lavo o pincel. Vou pegar o pincel número 4, da série 421. Então, sempre tem essa troca de pincel, que vocês já sabem. E, ó, venho trabalhando com o branco. Então, observe, olha as pinceladas como que é, mais solta. Ó, aqui eu venho um pouquinho, como se tivesse uma pétala, um corte. Aqui também. Aqui eu vou pegar um pouquinho desse rosa, que é o rostinho de boneca. Ó. Aqui no meio, ó, eu venho só com a sujeirinha que está no meu pincel, eu venho com branco. E vamos voltar para outra base novamente, que é a nossa base que é rostinho de boneca, as mesmas cores, tá? Rostinho de boneca. Amarelo pêssego. Esse amarelo pêssego, gente, ele fica meio vintage. Eu amo o amarelo pêssego aqui. Eu até tampei um pouquinho, vou até jogar um pouquinho mais dele aqui, ó. Essas cores combinaram tanto.
Então, aqui é só o rosa antigo. Já ia colocando o púrpura. Não pode vir com púrpura agora, porque senão mistura muito. E vamos aqui novamente. Ó, eu venho com rostinho de boneca. Veja que eu sempre tô molhando o pincel aqui na aquarela, tá? Isso ajuda bastante. Aqui é quase um preenchimento, ó. Vou trabalhar com esse rosa um pouquinho mais nas laterais. E aqui nessa parte eu não vou trazer muito, não. Pode pegar até um pincel maior, esse aqui tá até pequeno. Poderia ser um 8 para preencher aqui, para ser mais rápido. Agora aqui no meio eu venho com o amarelo pêssego. Bem nesse meio, ó, eu venho trazendo, olha como que eu vou trabalhando o pincel. Intercalando uma cor na outra. Gente, não sei como é que tá aí na cidade de vocês, mas aqui tá muito frio esses dias. No dia que eu tô gravando, né? Provavelmente essa aula ainda vai demorar um pouquinho a subir. Mas a alergia ataca, meu Deus. Esse friozinho. Hum. Ó, aqui eu venho mais no meio, tá vendo? Trabalhando essa nervura, porém eu suavizo, tá? E venho trabalhando um pouquinho assim, ó. Observe bem como eu levo as pinceladas. Porque isso aqui dá um charme nela. Deixa ela mais trabalhada, essas nervurinhas. Agora eu volto com o rosa antigo. Fazendo o mesmo processo. Só que a cor mais escura eu trabalho menos, tá? Vou vir aqui com o púrpura, ó, pontinha de pincel. E venho trabalhando, ó. Deixando ela toda linda. É uma flor elegante mesmo, né? Ela simboliza elegância, literalmente. Muito linda. Agora nós vamos lavar o pincel. E vou vir com branco. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa pincelada do branco também. Antes do branco, eu ainda vou vir mais aqui um pouquinho do... Vou trabalhar um pouquinho mais o amarelo pêssego. Deixar ela mais amareladinha aqui. Pronto. Ó, o pincel. Posso pegar a tinta dos dois lados do pincel
e venho trabalhando, fazendo esse movimento, ó, meio curvado. Então, esse movimento do pincel dá movimento à pétala. É o jeito que a gente trabalha o pincel. Agora, aqui o contrário, ó, do que eu fiz ali. E esse branco, tá vendo que eu trabalho ele, mas eu não venho aqui desmanchando o que eu fiz, as nervurinhas, não. Venho mais de encontro só. A gente vai iluminar ela, vai depois voltar na luz seca, na sombra seca. Então, esse aqui é uma base que nós vamos voltar, tá? Enquanto isso, a gente vai trabalhando a outra. Mas depois que ela seca, voltamos aqui e ela ganha vida e o resultado que eu quero. Olha a delicadeza, gente. Para essa tulipa, vai ser um tom mais lilás, nós vamos usar lavanda, flor de malva, amora. Ah, Adna, não tem lavanda. Pode ser, gente, o lilás bebê, tá? É porque eu tenho lavanda aqui e eu coloquei o tom lavanda, mas fica lindo também no lilás bebê. A base dela vai ser mais lilás. Igual nós trabalhamos essa daqui, nós vamos fazendo essa outra. Vou pegar aqui. Nós vamos começar do mesmo jeito, mas no meio a gente vai trabalhar com o lavanda. Tá vendo? Eu deixo mais próximo aqui a profundidade, eu não coloco tinta, eu não preencho, eu preencho mais no meio. Trabalhando o meio pincel, tá? Não coloca a tinta e deixa paradinha, não. Trabalhando bem aqui o pincel. Eu venho com flor de malva, sempre usando o cantinho do pincel. Ó, tá vendo que eu sempre trabalho movimento circular para uma cor não ficar marcada. Sempre ficar aqui um degradê. Suave a passagem de tom. A gente pode vir aqui com lavanda ou lilás bebê. E aqui eu venho trabalhando aqui, ó, para fazer depois os cortezinhos, a profundidade. Amora, eu venho com a amora aqui nessa parte. E vou vir com o violeta cobalto. Porque quando ele entra aqui nessa cor, ele vai dar o tom aqui, ó, dessa fitinha.
Aqui também, um pouquinho do violeta cobalto. Aonde eu vim com o amora, eu venho com o violeta. Que eu vou vir com branco. Ó, no meio, só com o pincel sujinho, eu já vou vir aqui, porque essa cor é um pouquinho mais escura. Então, eu já venho logo, tá? Novamente aqui. Vou trabalhar lavanda. Vocês vão ver tanto que é bom de pintar, é uma flor simples, que ela fica bem linda, trabalha bem. Faça com paciência, com calma, você vai ter um resultado assim, vai se surpreender com o resultado. Quem faz aí para vender vai encantar seus clientes. Quem faz para presentear vai encantar o presenteado também, quem vai ser mimado com essa toalha. Dá para fazer também até em pano de copa, sabe aqueles barradinhos que vem entre meio no pano de copa? Dá para vocês trabalhar também. Aqui é como se tivesse outra pétala, ó. Ele é um risco que é grande, mas ele é rápido de pintar. Aqui vamos fazer a mesma coisa.
Se você não tiver nenhum lilás bebê, você pode pegar a cor lilás e clarear com branco. Dá para fazer o lilás bebê também. Ó, ponta de pincel, vou trabalhar aqui agora o meio. Sempre trabalhando o cantinho. Na tinta eu pego o cantinho, com esse cantinho eu vou trabalhando. Veja que eu não deixo nada marcado, tá? Vai sempre passando, ó, várias vezes. Vai e vem. E vai formando esses detalhes. Agora eu venho com amora. Pode ser substituído aqui pelo pitaia, tá, gente? Vai dar um tom mais aberto. Quem não tem amora, pode ser o pitaia. Ou até o uva. O uva vai ficar bem escuro. Coloca pouquinha quantidade, que dá certo também. E agora com o violeta. O violeta que eu tô usando é o cobalto. Esperar secar um pouquinho, vou trabalhar a outra cor. Vamos fazer 3 cores aqui, para não ficar nenhuma dúvida. Essa outra aqui, a gente vai repetir, que é o lilás, eu não vou pintar, tá? Porque aí vocês já viram, aí eu vou voltar iluminando e fazendo o detalhe final nelas. Mas eu tenho certeza que não vai ter dúvida, porque é bem fácil de fazer. Se vocês seguirem o passo a passo, não tem nenhuma. É uma flor linda e fácil. Muito fácil de pintar ela. Para essa cor de rosa, vou colocar mais perto aqui. É o rosa inglesa, o púrpura, o amarelo pêssego e o rosa escuro. Vamos lá. Ah, já não tem rosa inglesa? Pode fazer o rosa bebê ou tutti-frutti. É a mesma coisa.
Aqui você pode pegar um pincel pequenininho, azul, de onde eu arrumei azul, gente? Um pincel da 421, número 4. Vou pegar um pequeno agora, porque tá bem pequenininha essa parte, para não correr o risco de fazer algo errado aqui. Venho com um rosa escuro. Nessa parte aqui, ó, eu posso vir colocando um rosinha, deixando a pontinha sem a tinta, porque a gente vai colocar o branco. Me conta aqui, gente, depois vocês deixam aqui nos comentários se vocês estão gostando das aulas, vai dando dicas de pintura em toalhas, de outras também, né? Eu já tenho anotado dicas aqui das meninas que têm colocado aqui nos comentários. Quem sabe a gente já faz a sua dica também de pintura. Dica de pintura em tecido, coisas mais vendáveis que as pessoas gostam. Coisas criativas, tá? Que não adianta a gente colocar aqui pintura que depois você vai fazer e não vende. Então tem que ser coisas assim bonitas, vendáveis. Eu sempre penso por esse lado, né? Para quem faz para vender, possa fazer e conseguir vender as peças, coisas diferenciadas e bonitas, aquelas peças de luxo. Vocês sabem que eu amo trabalhar com peças de luxo. Aquela peça que o cliente bate o olho e fala: nossa, essa toalha aqui mesmo já está vendida. A minha cliente vai para Mato Grosso, eu estou em Goiás, Tangará da Serra, bem longe. Vai que tem alguém daí, né, assistindo. Um pouquinho do púrpura. Agora eu já vou pegar um pincelzinho maior. Essa aqui já está mais fechadinha, tá vendo? Vocês viram assim, usar o amarelo pêssego aqui com rosa, a gente às vezes não imagina essa combinação. E é observando que a gente chega nesses detalhes. É observando mesmo. Ai, meu Deus, começou os barulhos. Gente de Deus. Se for ter que parar. Amém. Parou.
É um bom silêncio, né, gente? Ai, dá uma paz. Ó, agora eu venho com rosa, sempre cantinho do pincel. E trabalhando esse cantinho. Vem novamente com púrpura no meio. Veja que o púrpura eu trabalho menos. Deixa ele mais concentrado, tá? Aqui eu vou aproveitar e já vou iluminar novamente essa tulipa. Tem hora que dá um branco. Eu tento lembrar o nome das cores que eu tô usando. Por isso que é bom o projeto que a gente anota certinho para vocês, porque às vezes vai me dar um branco aqui. Ó, eu vou pegar aqui o púrpura, que é a cor mais intensa, e vou trabalhar um pouquinho mais com esse púrpura, depois de seco, ó. Tá vendo que já ganha um pouquinho mais de profundidade, de destaque. Ela realça mais. Que linda, gente, que linda. Eu vou na mesma profundidade agora dessa outra tulipa aqui também. Depois eu venho iluminando as duas. Então, eu venho aqui com a amora. Aqui eu posso vir até com um pouquinho do púrpura junto com a amora, ó.
Tanto que fica lindo. Coloco o amora, um pouquinho do púrpura, pouquinho, bem pouquinho, tá? Só para uma profundidade maior. Quem tá aqui há mais tempo, já assiste bastante aula, sabe que eu sempre volto na pintura, eu espero secar. Eu tenho paciência, gente, muita paciência. Eu gosto de um trabalho bem feito. Vocês falam que eu sou detalhista, mas eu só gosto de algo assim bem feito, sabe? Com muito capricho. Ó, com branco, agora eu peguei um branco mais durinho, tá vendo? Para ficar bem iluminada. Cuidado para não tampar o que a gente fez, bem devagar. Tá vendo que eu viro um pouquinho o pincel? Observa bem esses detalhes. Como eu pego a tinta, como eu levo o pincel, como eu trabalho o pincel. São esses detalhes que às vezes vocês passam desapercebido por vocês e que faz diferença. Por isso que eu sempre falo, pega o cantinho, faz assim. Sempre com calma. Vocês já viram que o tanto que ela já ganhou vida, o quanto ela já ficou mais linda ainda? Tava bonita, porém, não há nada que não possa melhorar um pouco mais, não é isso? Então sempre a gente tem aquele olhar assim, ah, eu acho que isso dá para melhorar um pouquinho mais. Então, esse jeito que eu tô fazendo aqui, vocês podem, vai voltar em todas elas fazendo a mesma coisa, tá? Pode pintar todas elas e depois voltar e fazer essa parte final. Aqui, para não ficar muito extenso, muito a gente já vou fazendo. O botãozinho também eu vou fazer nesse mesmo tom, tá? É a mesma coisa, só ele é menorzinho, mas é o mesmo jeito de trabalhar. Não tem nenhum segredo. Só é pequenininho. Mas é a mesma forma que vocês vão trabalhar, como a gente trabalhou as tulipas aqui.
tão maravilhoso você olhar para um trabalho assim bem feito e falar, nossa, eu consegui fazer, eu consegui passar o que eu tava assim, aquele sentimento de fazer algo bem lindo, consegui elaborar esse projeto, consegui elaborar essa pintura. Isso é tão maravilhoso, gente. Isso é realização também, né? E a gente se conecta assim, ó, com a natureza, com Deus. Eu fico pensando assim, fico falando, gente, como Deus é maravilhoso, como Deus deixou coisas lindas para nós nos inspirarmos. E a gente se conecta. É que às vezes se deixar, gente, eu esqueço até de comer. E não pode, né? Tem que beber água. Agora eu vou pegar aqui um pincel. Pode ser esse da Condor 5504. Vou pegar um amarelo canário e vou fazer uns detalhezinhos aqui. Ó, eu venho bem aqui no meio, fazendo só uns detalhezinhos. Vou pegar o pincel 4, vou pegar verde oliva. Vou pegar um pouquinho de diluente. Ó, vou pôr um pouquinho do diluente aqui, bem pouquinho. Vou pegar um pouquinho da aquarela também, vou colocar aqui. Vai ser uma misturinha que eu vou usar para fazer aqui, junto com, tá vendo? Meu pincel tá bem molhadinho. E eu venho trabalhando aqui, ó, com verde oliva. Vou pegar um pouquinho do amarelo pêssego, ó, só de um lado do pincel, e venho fazendo assim, ó. Um pontinho de luz. Aqui eu já vou pegar o branco mesmo. Tá vendo que deu o mesmo efeito? Você pode fazer com branco, pode fazer com amarelo pêssego. Dá o mesmo efeito aqui. Vou colocar até um pouquinho aqui do sépia, mais no meio.
um pontinho de luz. Esse cantinho, ó, vou fechar ele com sépia. Tá vendo? Tem um cantinho aqui. O verde da folha, trabalhei um pouquinho melhor aqui, ó. Eu já vou trabalhar o fundo, porque o fundo ele é bem fácil. Aqui eu até fiz o fundo, que também foi com sépia, mas vou trabalhar aqui com vocês que o fundo é só o cinza lunar e sépia, tá? E diluente. Então aqui eu vou molhar meu pincel aqui no diluente. Vou pegar aqui um cantinho de tinta do cinza lunar e venho aqui, ó, trabalhando. Tem bastante diluente, tá? Não estende, não estende. Estender é trazer esse fundo muito grande. Faz só próximo aos elementos, tá? Só com o cantinho do pincel. Aqui eu venho com um pouquinho do sépia. E o cinza lunar vai se tornar um verde. Ó. O fundo é bem simples, tá bem fácil de fazer. Aqui eu vou fazer também um pouquinho. Então, eu venho primeiro com o pincel bem molhado de diluente, porque aí a cor não vai ficar pigmentada demais, vai ficar mais suave. Um pouquinho do sépia, quantidade bem mínima. Então, todo esse fundo é feito assim, tá? Bem... Aqui, igual eu coloquei aqui nesses cantos onde tá mais escuro, eu trabalhei mais, foi só o sépia, ó. Só o sépia mesmo, puro, tá? E aqui eu já trabalhei o sépia junto com cinza lunar, formando esse verdinho aqui bem suave. Ou então eu coloquei aqui diluente, meu pincel sempre cheio de diluente. Quem não tem o diluente pode usar o clareador. Aqui também tem esse cantinho. Já vou deixar pronto, ó. Aqui eu vejo que tem o caule da tulipa. Vou deixar esse caule, vou deixar mais escurinho aqui um pouquinho, ó. Eu vou deixar essa parte pronta, porque a hora que eu vim vai ser só a borboleta e acabamento. Vou adiantar essa tulipa. Sempre movimento circular. Gente, o barulho tá muito agora. Assim, tá aqui dentro de casa. Vou ter que esperar um pouquinho. Ó, bem suave, bem sutil, tá? Vou pegar um pouquinho do cinza lunar. Bem clarinho. Para borboleta, nós vamos usar o branco, o azul, ardosa azul, hortênsia, pitaia, também sépia e, deixa eu ver aqui, um pouquinho do siena. É uma borboleta bem fácil de fazer. Venho com branco. Ó, vou colocar o branco aqui nessas duas asinhas.
Já venho, nem limpei o pincel, eu venho com o pitaia. É um borboletinho, gente, que tem que ter uma borboleta aqui, nesse projeto. Na verdade, tem duas. Estou pintando essa aqui, que é a mesma cor da outra. Ó, vou pegar um pincel menor agora e vou vir trabalhando com o azul. Ai, esqueci o nome do azul, meu Deus. Hortênsia. O azul hortênsia. Gente, vocês andam esquecidas assim também? Porque eu tô demais. Tô muito esquecida. Eu olho pra cor e fico bem tentando lembrar o nome dela. Tem hora que eu tenho que olhar aqui o nome. Ó, pontinha de pincel, eu vou pegar o azul ardósia. Quem não tem o azul ardósia, pode colocar o lilás também, vai ficar bonito, tá? Ele é um tom de azul meio lilás. Mas nas pontinhas. É uma borboleta mais fácil, nada muito realista. Só para dar um charme aqui mesmo. E ela dá, viu? Já vem aqui com o azul, tá vendo que pode estar o pincel meio sujo, vai ficar meio lilás com o pitaia. Suavizando. Aqui eu vou pegar, se você quiser deixar ela só assim, fica linda, tá? Mas aqui eu vou trabalhar um pouquinho, ó, com o siena natural, bem pouquinho, tá? Cantinho do pincel e venho dando umas pinceladinhas assim, ó. É só um toque, meio amareladinho. Vou pegar o meu pincel aqui novamente, 5504. Vou trabalhar o siena. Com o sépia. Os dois ao mesmo tempo, para não ficar tão escuro. Só o sépia. Ó, com a sujeirinha desse sépia aqui, que está no pincel,
Bem simples ela, gente, bem linda. Vou pegar um pouquinho aqui do sépia e vir um pouquinho aqui, ó. Vamos para a parte do acabamento. Vou pegar aqui um pouquinho de aquarela. Ó, molho o pincel e vou pegar aqui só o sépia e vou dar uma leve diluída nessa tinta, não muito, só um pouquinho. E vou trabalhar as nervuras da folha aqui com esse pincel. Bem sutil, nada muito precisa ser aquele risco grande, não. Eu sempre falo que o acabamento é ele que deixa a pintura mais linda ainda. Então, caprichem no acabamento aí, tá? Com o cinza lunar, eu vou vir aqui, ó, e vou acrescentar um pouquinho do cinza. Pegar um pouquinho mais de misturinha, molho o pincel. Vai ficar esse verde, tá? Então, é exatamente essa cor aqui que nós vamos fazer os arabescos. Que eu havia esquecido de fazer, ó. Pode fazer até com essa cor aqui mesmo. Até com esse pincelzinho. Aqui a gente vai fazer umas margaridinhas, mas pode fazer uns arabescos também. Aqui também eu vou fazer. Esqueci de fazer nessas folhinhas. Vou fazer as folhinhas de segundo plano. Vou colocar diluente. Vou pegar um pouquinho aqui dessa mistura. Vou trazer pra cá. Olha a quantidade de diluente e um pouquinho de tinta que eu coloquei. Vou pegar um pouquinho mais vendo aqui, do cinza lunar, tá? Mais cinza. Um pouquinho do cinza, na verdade, aqui com bastante diluente. Vamos ver se essa cor vai ficar legal. Pra ficar bem clarinho, tá? Essa é a proposta. Eu venho aqui. Ó, tá vendo tanto que tá bem clarinho? Aqui eu posso fazer uma. Tô arrumando aqui pra vocês, pra ver aqui onde a gente vai trabalhando elas, pra vocês verem. Aqui também. Cabe uma. Aqui nessa parte que eu já trabalhei, ó. Como o risco é bem grande, para vocês ir vendo todos os detalhes. Aqui com o pincel agora, número 0, eu vou fazer as florzinhas. Vocês vão vir fazendo uma bolinha, ó, em volta. Eu já até risquei algumas bolinhas aqui, para eu saber aonde vai ter essas margaridinhas.
Tá vendo? E aí eu vou crescendo ela um pouquinho mais, não muito, tá? Parece que vai dar errado, mas calma, vai dar certo. O processo, gente. Aquele processo que parece, ah, isso não vai dar certo. Ó, pontinha de pincel, eu peguei agora o azul ardósia, tá? Deixo mais concentrada a cor, ó, em volta. Não espalho como eu espalhei o azul hortênsia. Pegar um branco mais durinho. E vou fazer umas minis margaridas. Em volta dessa bolinha. Essas de baixo, eu vou vir as pétalas de baixo, eu venho com o azul hortênsia. Vai ficando uma por cima da outra, não tem problema. À medida que dá pra gente ver que é uma margaridinha, tá vendo? Com amarelo canário, você vem fazendo o miolo. Não esqueça que pode iluminar novamente, vir com branco depois de seca. Fazer uns batidinhos assim, ó. Deixando o seu trabalho mais sutil, mais lindo. Fica de uma riqueza de detalhes, né? Eu sempre gosto desses detalhes. E delicado também. Traz uma sutileza. Ó, essa aqui já tá mais seca, eu venho iluminando a parte de cima. Depois eu limpo o pincel e venho com o azul. É bom que ela esteja bem sequinha para vocês voltarem e fazer esse detalhe. Olha como que ficou lindo o nosso trabalho, finalizado. Toalha de banho com um barrado bem lindo, em barrado bordado em inglês que a gente fala, né? Um outro bordado, essa passa-fita. Então ficou assim, aquele trabalho bem
luxuoso, delicado, uma peça de requinte. Se você tiver interesse, a descrição está abaixo do vídeo desse projeto, para toalha banho, rosto e lavabo, tá bom? Gente, Deus abençoe pela companhia de vocês, foi maravilhoso passar aqui mais uma hora com vocês. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.